Bem-vindos em nome do Senhor Jesus, vocês que estão aqui presentes e todos que estão em casa também sejam agraciados com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de começar o culto dessa noite com a leitura do Salmo 74. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 74 e vamos ler juntos. Salmo 74. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgatastes, do monte Sião onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita. Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens, não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Senhor, muito obrigado por podermos nos reunir essa noite no Teu nome e poder Te render louvores, Te louvar, Te agradecer, Deus, cantar canções que exaltam o Teu nome, que declaram a Tua glória, a Tua majestade. Como é bom, ó Deus, voltar a esse lugar, ó Deus, onde o Teu nome é exaltado, Senhor, onde os santos congregam, Senhor, se reúnem para Te exaltar. Como é bom, Senhor, como é bom estar aqui, como é bom Te conhecer, como é bom fazer parte do Teu povo, da família de Deus. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Seja conosco essa noite, seja com o nosso tempo de louvor, que os nossos corações se derramem, Senhor, na Tua presença santa. Que o Senhor receba o nosso louvor como um sacrifício de louvor, ó Deus, de lábios que confessam Teu nome. Senhor, queremos exaltar, porque o Senhor é digno de toda exaltação. E pedimos também, Deus, prepara-nos nesse tempo para receber a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, Senhor, o Teu povo tem sede de Ti, Senhor. A Ti toda a honra, Deus, toda a glória e todo o louvor. Se conosco, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as tuas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o seu santo nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si.
E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória. E não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que
que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém, Jesus, louvamos teu santo nome. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite, aqueles que ainda não cumprimentei. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gostaria de, antes de iniciarmos o estudo da palavra essa noite, ver com vocês alguns anúncios especiais. Quero lembrá-los dos nossos cultos presenciais, para a glória de Deus, né? Essa é a nossa última gravação. E a partir da semana que vem a gente volta aos nossos cultos no domingo. Glória a Jesus. Glória a Deus mesmo. Irmãos, é sério, o Senhor é digno de louvor. Há uma pergunta para o Sérgio, pergunta para o Andrew, o pessoal que estava trabalhando. É uma luta tremenda, uma luta espiritual gigante, né? Mas maior é o Senhor, né? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, e isso é uma vitória mesmo para a glória de Deus. E coisas simples se tornaram tão complexas, né? Mas louvado seja o Senhor. Domingo que vem a gente se encontra aqui às 18 horas. Todos são bem-vindos, né? Mas nós, tanto os mais idosos como os grupos de risco, é claro, a gente vai continuar com todos os cuidados, distanciamento, máscara, álcool em gel, medindo a temperatura. Crianças ainda não podem, né? Até menores de 12 anos não, por enquanto, né? Logo, logo a gente vai voltar. Tem que ser gradual, né, a volta, mas a gente vai chegar lá, tá bom? E lembrando que para você se inscrever para o culto, você precisa se inscrever no grupo Membros do Facebook, colocar o seu nome lá. A gente só vai poder receber 60 pessoas por culto. Tá bom? Então vai continuar a necessidade de se inscrever. Lembro vocês que toda terça-feira às 8 horas temos a nossa oração online. E é uma bênção, é uma horinha só, mas é a melhor hora do dia. A nossa comunhão online é quinta-feira às 8 horas e é um tempo maravilhoso de ruminar a palavra de domingo, né? Poder abençoar os irmãos com aquilo que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. O Clube de Leitura das Mulheres continua aos sábados às 6h30. E as contribuições continuam sendo feitas através de depósito ou transferência bancária. O nosso banco é o Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7. Também continuamos recolhendo alimentos para cestas básicas. E você pode trazer aqui no domingo ou
você pode procurar o Walter e ele vai até você. Os cultos do Ministério Infantil continuarão sendo gravados, né? E os links você pode acessar tanto pelo WhatsApp como Facebook para assistir esses vídeos que os tios do Ministério Infantil, né, gravam com todo carinho, com todo amor, para alimentar os nossos cordeirinhos, tá bom? Os cordeirinhos do Senhor, né? Nossos pequenos. Amém? Vamos lá. Essa noite nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. Nosso versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E na semana passada a gente aprendeu sobre uma importante característica, né, do cristão, da caminhada cristã, que é estar preparado para a volta do Senhor, essa prontidão para a volta de Cristo, né? O cristão, ele vive nessa expectativa abençoada. Como o Senhor prometeu, Ele vai voltar para nós, para a sua igreja. E nós vivemos a cada dia nessa expectativa. Essa noite nós vamos aprender com Jesus através da parábola da viúva persistente. Nós vamos iniciar o capítulo 18 essa noite. E Jesus vai nos ensinar sobre perseverança na oração. É algo bastante importante, né? Perseverar na oração. Como o próprio nome diz, né? A viúva persistente, né? Ela insistente, ela não desistiu, né? E o Senhor vai falar sobre essa perseverança. Perseverar, irmãos, é continuar independente das circunstâncias. Perseverar é continuar quando você tem oposição, é continuar quando nada está a favor, né? Quando a situação e tudo te fala para desistir, né? Te fala para parar e você continua. Isso é perseverar na oração. E na oração especial, a gente persevera mesmo quando a gente não sente vontade de orar, não é? Porque a gente não ora porque tem vontade, a gente ora porque precisa. E eu espero de todo o coração que seja isso que você entenda, né, um pouquinho mais essa noite, que o Senhor Jesus possa aprofundar essa palavra no nosso coração. Vamos ler Lucas 18, versículos de 1 a 8. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Senhor, obrigado pela Tua palavra, e eu peço que mais uma vez, Senhor, mais esta vez, Jesus, peço que o Teu Espírito Santo nos direcione nesse estudo, nessa reflexão, nessa meditação, que o Senhor traga, Deus, ao nosso coração aquilo que está no Teu coração, que o Senhor ministre com liberdade em nosso meio, que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos ensine, nos capacite, nos faça compreender mais e mais, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, porque sabemos que a Tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor, e menos de nós. Nos transforma essa noite, Senhor. Que todos nós possamos sair daqui transformados, diferentes, Senhor, renovados, fortalecidos na fé, ó Deus, e praticantes, ainda mais praticantes da Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso desejo. Venha a nós o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Essa passagem ela é maravilhosa. Eu amo muito essa passagem, porque
ela nos traz alguns contrastes e é o que nós vamos refletir essa noite. O tema dessa mensagem é orar sempre e desistir jamais. Antes de nós iniciarmos no texto propriamente dito, eu quero fazer uma introdução sobre oração. E Jesus está nos ensinando a perseverar na oração, a orar sem cessar, a orar continuamente. E eu queria que você entendesse muito o que significa isso. Jesus ele não está falando para nós que nós devemos viver 24 horas por dia de joelhos no chão, olhos fechados e mãos postas, né? Não. Jesus ele está falando de uma intimidade, de um estilo de vida em que a nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele, ela cresce, ela é contínua. Então, a oração, ela é muito mais do que palavras, né? Tanto que a palavra de Deus nos fala que o Senhor conhece, né, as nossas orações antes mesmo de sair da boca, né? Ele sabe, Ele já conhece. Então, oração é intimidade, oração é conversar com Deus, a gente sabe, mas é uma via de mão dupla. A gente fala e a gente escuta. A oração o poder da oração está nessa comunhão, nessa conversa com o nosso Salvador, com o nosso Deus, que nos ama tanto. Então, quando a gente fala de orar, a gente não tem como aprender a orar a não ser orando. A gente não tem como crescer em oração a não ser praticando, a não ser continuamente perseverar na oração. E a palavra de Deus diz que em Eclesiastes 3:11 que Deus Ele colocou a eternidade, o anseio pela eternidade no coração do homem. Então, de uma certa forma, todos nós temos uma necessidade, né, dentro de nós, de comunhão com Deus. Nós já temos essa necessidade. Mas, muitas vezes, facilmente, essa necessidade ela ser ignorada, por causa da correria do dia a dia. Dentro de nós, temos um clamor, um vazio, alguma coisa que um poço, né, sedento por mais de Deus, por mais comunhão de Deus. E nós temos 3 inimigos que são terríveis, né? Nós temos o diabo, que tenta nos atrapalhar de todas as formas para que a gente não ore, para que a gente não tenha comunhão com Deus e a gente não seja saciado. Nós temos o mundo, né, o dia a dia, a rotina, as coisas que nós precisamos resolver e fazer, que se nós não priorizarmos a comunhão com Deus, elas nunca vamos ter, porque essas coisas vão dominar as nossas vidas. E o terceiro inimigo, que eu considero o pior, é a nossa própria carne, porque a preguiça, né, a indisposição, né, é interessante, né, a gente para pensar. É tudo bem uma hora na internet, online, né, uma hora online vendo Facebook, né, xeretando a vida dos outros, mas não é tudo bem uma hora, né, na semana para orar com os irmãos, online, né? Ah, não, eu não gosto de online, é estranho. Não parece estranho às vezes. E a gente tem que parar e ver que, peraí, quais são as minhas reais necessidades? Né? O que eu estou fazendo? Será que eu não estou cavando cisternas rotas? Né? Será que eu não estou tentando suprir a minha real necessidade com coisas que nunca vão me satisfazer? Então, são reflexões que nós precisamos pensar antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. 1 Tessalonicenses 5,17 diz ali, Paulo ele fala, orem sem cessar, e a ideia é exatamente essa que Jesus está nos ensinando hoje, né, de perseverar na oração. E não necessariamente a gente vai ver que perseverar na oração não é repetir a mesma coisa, né, como dizendo palavras vãs, né, como algumas religiões fazem, como mantra ou como, sei lá, prece de não sei quem, Não, que a gente nem sabe o que está falando, né, liga o automático e faz uma penitência. Não, Jesus está falando de intimidade, de comunhão. Ele quer que nosso desejo de estar com Ele, de ter intimidade, de conversar com Ele, seja constante, seja crescente, seja diário, seja sem cessar.
como nós cantamos, né? Cada pensamento, cada sentimento que seja teu, me consome, né? Com a tua presença. E eu espero que ao nós meditarmos no texto dessa noite, a gente possa compreender ainda mais o que é isso, o que o Senhor deseja para nós. Eu considero a oração, irmãos, como em 2 Reis 13, é uma passagem que eu peço que vocês anotem para ler em casa. Um rei de Israel, um dos reis ímpios do reino de Israel, no Antigo Testamento, Jeoás, ele visita o profeta Eliseu. Antes de Eliseu morrer, ele estava doente já, ele ia morrer. Vocês lembram dessa passagem? E Israel estava sendo atacado por inimigos e ele estava desesperado, né? Ele era ímpio, né? Não temia Deus, ele sabia que ele ia ser cozido, né? Ia ser frito. E ele então procura o profeta de Deus e ele fala: ai, profeta, né? Você é tão importante para nós e tal, toda aquela ladainha. E o profeta fala assim: olha, faz uma coisa, abre agora a janela, voltada para o leste, pega o arco e flecha e atira no chão. Essa vai ser a flecha da vitória do Senhor contra os seus inimigos. E esse rei, Jeoás, ele abriu a janela, ele obedeceu o profeta e Deus deu 3 flechadas no chão. E aí ele, pronto. Pronto assim, cumpri minha obrigação. Pronto, já vamos para o próximo slide, né? Vamos para a próxima. E o profeta ficou indignado. A palavra de Deus fala que ele ficou irritado. Ele falou, desculpa a palavra, ô seu idiota. Ele não falou isso, claro, né? Eu que estou falando. Mas, lendo o texto, você entende a indignação dele. Você não entendeu nada. Essa era a flecha da vitória do Senhor. Você atira 3 vezes. Atira 5. Atira quantos você tiver. Não faça disso uma coisa, uma obrigação, não faça disso uma coisa, eu já, sabe, pronto, quero me livrar disso. Não é esse o coração. E essa passagem, irmão, me veio no coração quando eu meditava nessa parábola, muito forte, porque eu creio plenamente, Deus, Ele sempre tem a vitória, porque Ele é o Deus da vitória. Mas será que nós queremos viver vitoriosos, irmãos? Ou não? Ou nós queremos levar a vida, o nosso cristianismo, empurrando com a barriga? E a gente tem que parar com isso hoje, em nome de Jesus. A gente tem que parar e refletir. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu não quero ser cristão nominal, eu quero ser um cristão que anda com Deus. Que os pensamentos e os sentimentos estão colocados constantemente diante da presença de Deus, que eu posso ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus durante as 24 horas do meu dia. Isso é orar sem cessar. Em Colossenses 4:2, Paulo ele fala de um irmão, Epáfras, e ele elogia esse irmão, ele louva a Deus pela vida dele, porque ele fala: Epáfras, ele trabalha fervorosamente pelos irmãos em suas orações. Paulo ele reconhece que oração é uma batalha. Ele reconhece que oração é um trabalho árduo. Então, não pensa que vai ser simples, né? Começar a orar, se tornar um guerreiro de oração, intercessor. Não, vai ser difícil, você vai ser testado. Todo o teu ser vai ser testado. Mas a questão é o quanto você deseja conhecer o Senhor intimamente, quanto você deseja estar no centro da vontade de Deus de verdade, o quanto você deseja ser uma flecha que acerta o alvo nas mãos de Deus, e é isso que vai determinar essa perseverança, é isso que vai determinar essa constância na oração. Lembra que Jesus é o nosso modelo, né? Ele viveu sendo Deus, Ele nos ensinou a orar orando, né? Ele teve uma vida de oração, porque Ele sabia que Ele dependia de Deus. Então, se Jesus ele dependia do Pai, quanto mais nós, né, irmãos? Quanto mais nós dependemos de Deus, quanto mais nós devemos orar, precisamos orar. Bom, a mulher cananeia, cuja filha estava endemoniada, ela persistiu na oração dela até Jesus conceder o pedido. Mesmo ele tendo negado da primeira vez, lembra disso?
Ela humilhou o coração e foi abençoada. Jacó, ele se recusou a largar o anjo até ser abençoado. Ele perseverou, ele não desistiu. Raquel disse a Jacó, seu marido, dá-me filho, se não morro, colocando o desejo, o coração dela diante de Deus, diante do seu marido, né? Aquilo que estava diante de Deus. Irmãos, eu não sei como está o seu coração, né? Mas eu quero te dizer com certeza que Deus, ele contempla o nosso coração e o desejo dele é de bem e não de mal para nós. Deus deseja nos abençoar, Deus deseja nos dar vitória, Deus já tem tudo preparado para nós. O ponto e a questão essa noite é o quanto nós realmente desejamos isso, o que Deus tem para nós. Amém? Bom, vamos lá. Capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, essa parábola é uma história fictícia que traz uma lição espiritual muito importante. E a lição espiritual é orar sempre, desanimar nunca, né? Então, como que a gente consegue orar sempre sem desanimar? Então, eu vou trazer para vocês essa parábola e vou trazer 3 contrastes importantes. E o primeiro contraste é a oração contrasta com o desmaio mesmo, de cair, desfalecer. Por que a oração ela contrasta? Quando eu falo contraste, eu não estou falando comparação. Eu vou falar 3 contrastes essa noite, mas eu não estou comparando, tipo, quem é maior, o que é melhor, não. Eu estou contrastando, tipo, o que é o oposto, né? Então, essa parábola, Jesus, ele nos dá para contrastar, para nos mostrar o outro lado, né? O que a parábola não diz. E o primeiro contraste é que a oração contrasta com o desmaio, desfalecer. Eu não sei quantos de vocês já desmaiaram ou experimentaram essa situação de desmaio. É horrível, né? Você sente a sua força esvair, minar. Simplesmente você não tem mais controle de você cai, né? Você cai, você fica lá, né? Largado lá. E por que a oração ela contrasta com o desmaio? Porque enquanto nós oramos, nós estamos respirando o ar celestial. Esse mundo, Jesus lembra que o capítulo 17 terminou, onde houver o cadáver e ali se ajuntarão os abutres? Lembrando que a humanidade é como um cadáver podre, né, esperando o seu julgamento, né? E essa atmosfera desse mundo poluído pelo pecado, irmãos, ela não tem como não nos afetar, né? Não tem como não. E o que nos mantém fortes, o que nos mantém vivos, espiritualmente ativos, é essa comunhão com o Senhor, é a nossa vida de oração. Então a oração para nós ela é vital como o ar que nós respiramos. Então é por isso que a oração ela se contrasta com o desfalecimento, com o desmaio. Porque enquanto nós estivermos orando, enquanto nós estivermos em comunhão com o nosso Deus, nós estaremos de pé, nós estaremos marchando, nós estaremos avançando, experimentando da vontade de Deus. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, nós simplesmente desfalecemos. E é esse o primeiro grande contraste aqui. Orar deve ser para nós como respirar. Você não pensa que você está respirando, né? Você simplesmente respira. Então, orar para nós deve ser igual. Nós não pensamos, eu tenho que orar. Nós simplesmente clamamos a Deus. Nós simplesmente estamos em comunhão com Deus 24 horas, lavando a louça, dirigindo, trabalhando. A gente está falando com Deus. A gente está em comunhão com Deus. É claro que às vezes a gente vai precisar parar tudo, né, para a gente poder ouvir a voz de Deus. Mas a gente está 24 horas em comunhão com Deus, ou falando com Deus, ou apresentando diante dele os desejos do nosso coração. E isso eu acho tão importante. O Salmo 37:4 fala: deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, porque Ele está contemplando o nosso coração, Ele sabe o que a gente precisa antes da gente pedir. Então, você está em constante oração, caminhando com o Senhor diariamente, através de palavras e através do seu coração, do que passa no seu coração.
Versículo 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Então essa parábola, essa história, Jesus começa falando que numa certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Ele não temia a Deus no sentido de que ele não se importava o que é certo, errado, o que é justo, o que é bom, o que não é bom. Ele não estava nem aí para nada, né? Ele era totalmente ímpio, ele não temia Deus, ele não se importava com Deus. Deus era alguma coisa inexistente na vida dele, na consciência dele. E diz aqui que nem se importava com os homens, ele também não se importava com as pessoas, ele era extremamente egoísta, né? E ele não se importava com as pessoas, com as necessidades delas e com o que elas pensavam sobre ele. Então ele estava assim acima, né? Se achando mesmo acima de tudo e de todos. E esse homem era um juiz, né? Era alguém que foi levantado para defender o povo, para trazer justiça para o povo, defender a causa do oprimido, do necessitado, do injustiçado. Pois bem, então Jesus está falando que em certa cidade havia esse juiz ímpio. E para a gente entender o restante da história, naquela época o juiz ele não ficava num prédio como nós hoje, né, que as pessoas se dirigem lá. Não, ele tinha uma tenda móvel e ele cobria o distrito, a área a jurisdição dele, se movendo, né? E as pessoas daquela aldeia, daquela localidade vinham até ele trazendo as suas causas e ele decidia. Só que ele não era lei, né? Ele era lei, vamos dizer assim, né? Por causa do cargo que ele ocupava, ele era a lei. E as pessoas, ele tinha seus assistentes, e as pessoas que tinham mais dinheiro, elas faziam o quê? Elas davam propina, elas subornavam os assistentes para que eles pudessem mostrar para esse juiz quais os casos que ele deveria julgar ali, né? E quais eles poderiam ignorar, né? Então essa era a realidade, né? A realidade é bem diferente, né, do papel, né? Essa era a realidade naquela época. Então, as pessoas estão entendendo o que Jesus está contando nessa história. Versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, agora Jesus apresenta essa viúva. Essa viúva, é interessante que Lucas, ele fala da viúva mais do que todos os outros evangelhos, né? Junto, ele fala muito porque ele traz a humanidade de Jesus, né? Quanto Jesus se importa com o homem, com a necessidade humana. Então é claro que ele vai falar da viúva. Essa viúva, ela representa todos os desamparados, né? Todos os necessitados, os órfãos, os que não têm ninguém por eles, né? Para olhar por eles, para cuidar deles. Então, essa viúva, ela aparece na história e ela continuamente vai até esse juiz ímpio, suplicando a causa dela. Ela diz: faze-me justiça contra o meu adversário. Então ela estava sendo injustiçada, ela estava sendo lesada, a gente não sabe exatamente o problema dela, mas de alguma forma ela estava sendo lesada, né? Injustiçada, prejudicada. Então ela precisava que esse juiz fizesse o que era certo, que ele olhasse a causa dela e fizesse justiça. E ele ignorava isso, né? A gente vai ver aqui que ele ignorava isso. A gente imagina por quê, né? Essa mulher, ela tinha 3 grandes barreiras ou obstáculos. Primeiro, ela era mulher, a mulher não ia no tribunal, eram os homens que iam. Então, primeira barreira, ela era mulher nessa época. Segunda barreira, ela era viúva, ela não tinha ninguém para estar com ela, defendendo o caso dela. E o terceiro problema, ela era pobre. Nem que ela quisesse, né, subornar algum dos assistentes para que ele pudesse levar o caso dela ao juiz, ela conseguiria. Então ela estava assim, né, a gente diria na roça mesmo, né? Não tinha ninguém, nada a favor dela. A única coisa a favor dela era o fato dela estar do lado do que é da justiça, né? A justiça estava do lado dela e a perseverança dela. Então, a única coisa que ela tinha era a perseverança dela, e foi com que ela se agarrou e lutou até o fim. Capítulo 18, versículos de 4 a 5. Por algum tempo, ele se recusou
Então veja que por algum tempo ele recusou a súplica dessa viúva. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então, duas coisas que a gente vai destacar aqui. Primeira delas, eu quero falar da viúva e depois a gente vai falar do juiz, né? São os dois contrastes restantes aqui. Mas observa bem o que esses versículos estão falando. Esse juiz, ele atendeu a causa dessa viúva, não porque ele entendeu que era certo. Não, ele queria se livrar dela. Ela devia fazer aqueles tumultos, né? Por favor, ouve a minha causa. E ele já estava querendo se livrar dela, né? E aí, para se livrar dela, para que ela não enchesse mais a paciência dele, então, ele atendeu a causa dela. Então, repara que ele atende a causa dela por interesse próprio, né? Não foi pensando nela em nada, foi por causa dos interesses dele mesmo, tá? Mas eu quero contrastar primeiro a viúva e depois o juiz. A viúva, ela contrasta com a igreja, com os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Por que ela contrasta? Por que ela se opõe? Porque essa viúva, ela era pobre e desamparada. Nós, a igreja do Senhor, é eleita, é escolhida e amada. Essa mulher, ela não tinha ninguém do lado dela. A igreja, ela tem o Deus Todo-Poderoso do seu lado. E a série de contraste, ela é enorme e eu quero fazer isso com vocês. Olha só. A mulher era uma estranha, mas nós somos filhos de Deus e Ele cuida dos seus filhos. A viúva não tinha acesso ao juiz. Os filhos de Deus têm acesso livre ao trono da sua graça, sua presença, e podem vir a qualquer momento para receber a ajuda que precisam. Glória a Deus, né, irmãos? Olha só. A mulher, ela não tinha amigo no tribunal para lutar com ela. Nós temos um advogado no céu que defende a nossa causa. Essa mulher, ela tinha que fazer tumulto. Nós temos o acesso dos filhos, o privilégio dos filhos. Quando nós oramos, irmãos, para Deus é um deleite ouvir. Quando nós oramos, o Senhor... você tem que imaginar, entender isso. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, quando nós procuramos a Deus, qual o pai e a mãe que não gosta, que não ama a comunhão com os filhos? Deus, muito mais, Ele tem prazer nos seus filhos. Ele se deleita quando nós trazemos nosso coração. E não importa o que você vai trazer, é choro, é dor, é sofrimento, é alegria, o que for, Deus, Ele tem grande deleite nos seus filhos. Então, é dessa forma que você tem esse acesso, é dessa forma que você é sempre recebido. Então, esse é um grande contraste com essa mulher. Quando nós temos a palavra de Deus cheia de promessas para nós reivindicarmos, para nós lembrarmos a Deus, falarmos de Deus, lembrarmos mesmo diante de Deus: Senhor, o Senhor promete isso, o Senhor promete isso, o Senhor promete isso. E Ele falou: é isso mesmo, meu filho, é isso mesmo, minha filha. É isso aí, traga ao seu coração aquilo que te traz esperança. Você está no caminho certo, você está sendo fortalecido, você está alinhando o seu coração. É isso aí, é esse o caminho, continua. Nós temos a palavra de Deus. Ela não tinha nenhuma promessa a clamar, ela não tinha nada a se agarrar. Então, que contraste, irmãos, que diferença. Nós não temos só as infalíveis promessas de Deus, mas nós também temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a orar, que nos ajuda a clamar diante de Deus, porque nós não sabemos pedir direito. E Deus, Ele já resolveu esse problema quando Ele nos dá o Espírito, e o Espírito nos ajuda a traduzir o que está no nosso coração diante de Deus, mesmo com os gemidos inexprimíveis. Então, que diferença! E o ponto, irmãos, é que se aquela viúva pobre, desamparada, ela conseguiu o que ela precisava, irmãos, quanto mais nós, quanto mais a igreja de Jesus, se aquela viúva
daquela situação que a gente acabou de ver, ela teve a sua causa atendida. Jesus ele tá trazendo uma lupa para a gente entender o amor de Deus por nós, e a gente precisa entender isso. Quanto mais a igreja do Senhor não vai ter a sua causa atendida, irmãos. Vocês entendem isso? Isso é tão lindo, isso é tão profundo, é tão maravilhoso. E talvez o maior contraste é que ela procurou um tribunal humano, né, tipo lançando a sorte. Nós temos o trono da graça do Deus de toda a justiça a nosso favor. Isso é maravilhoso. Então aquela mulher era limitada pela pobreza e por todas as limitações dela, mas nós temos todas as riquezas de Deus disponíveis do nosso lado, né? Todas as bênçãos, todas as promessas, o próprio Deus do nosso lado. Então é isso, irmão. Se nós não orarmos, a nossa condição, ela se torna igual daquela mulher, igual daquela viúva pobre. É o que nós nos colocamos, é a situação que nós nos colocamos quando nós não oramos. Quando nós decidimos não orar, nós estamos nos colocando, sim, na condição dessa viúva desamparada que não tem ninguém e só tem a própria força. Nós não precisamos viver assim. Amém? Isso deve nos encorajar a orar muito mais. Amém? Versículos de 6 a 8, primeira parte. Diz assim, o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Então agora eu quero fazer o terceiro e último contraste, que é o contraste do juiz com o nosso Pai Celestial. Esse juiz, ele atendeu a mulher relutantemente, ele não queria. Deus, o nosso Pai Celestial, ele tem prazer em nos atender. Ele não nos ouve, ele não quer atender o nosso pedido relutando, como se você tivesse que convencê-lo a te atender, como se você tivesse que fazer alguma coisa para que ele pudesse ter misericórdia de você. Não, isso está longe do propósito dessa parábola. Jesus está contrastando. O Pai Celestial, ele não tem nada a ver com esse juiz iníquo que atendeu a causa dessa mulher. E se ele pode atender a causa dessa mulher, muito mais o nosso Pai Celestial vai se importar conosco, porque ele é amoroso, ele é cheio de compaixão, ele olha para nós, ele quer cuidar, ele quer amar. Você sabe o que ele foi capaz de fazer quando ele entregou o filho dele para morrer no seu lugar numa cruz? O que mais Deus ele pouparia de nós se ele não poupou o próprio filho? Se ele deu o próprio filho por nós, o que ele negaria a nós? Esse é o amor que Deus, o nosso Pai Celestial, tem por nós. Então esse contraste, essa parábola tem que nos fazer entender o quanto nós somos aceitos e amados por Deus, e quanto nós devemos aproveitar, fazer uso dessa bênção, dessa aceitação, desse privilégio de ser chamado filho de Deus e ter acesso livre ao trono da graça dele. Então Deus não é como esse juiz, jamais. Deus é um Pai amoroso, atento aos nossos gritos de socorro, Ele é generoso com os seus presentes. Você pede uma coisa, sonha com uma coisa, Ele te dá 10 vezes mais. Você nunca perde por esperar em Deus, Ele sempre nos surpreende, porque Ele nos ama. Ele nos ama, Ele está sempre preocupado com as nossas necessidades, Ele está sempre pronto a nos responder quando nós clamamos a Ele. O juiz era ímpio, tanto como homem como o juiz. A única razão realmente que ele atendeu a mulher foi seus próprios interesses. Mas o Deus, o nosso Pai Celestial, Ele nos responde porque Ele é glorificado quando Ele nos abençoa. E nós somos abençoados quando Ele nos atende. É por isso que Ele tem tanto deleite em nos ouvir e nos atender. Então tudo é para a glória dEle. Deus ama responder às nossas orações quando nós pedimos. Irmãos, entendam isso, a chave está na oração, a chave está nesse relacionamento, nesse caminhar com o Senhor, em confiar no cuidado e no amor que Ele tem por você.
Não existe situação adversa, não existe situação difícil que Deus ele não tenha uma saída, que Deus não tenha um propósito, que Deus não queira mostrar para você qual é o plano que Ele tem. Irmãos, ouçam isso, o Deus Redentor, Ele tem um plano redentor para cada limitação nossa, para cada dificuldade nossa, para cada situação que nós não entendemos, para cada situação que é grande demais para a nossa mente limitada e humana. Deus ele tem um propósito, Deus tem um plano para isso, e Ele nos guia nisso. Tudo que Ele deseja é que o nosso coração busque a Ele, para que Ele possa nos mostrar, nos contar, nos revelar dos segredos, de coisas infindáveis, né, de coisas maravilhosas que nós não conhecemos ainda. Clama a mim, o Senhor fala, e eu vou te contar coisas maravilhosas, coisas tão grandiosas que você não conhece. Os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam, irmãos, que o temem. Quanto Deus deseja nos levar, que jornada maravilhosa Deus tem para nós. E nós nos limitamos dessa vida abundante, né? Dessa vida abundante de oração, de comunhão com Deus, por causa muitas vezes, da nossa preguiça de orar. Então, a gente tem que parar e refletir nisso. Deus quer nos abençoar, mas o quanto nós queremos ser abençoados. Deus ele está sempre do seu lado quando você ora. Ele não está como aquele juiz ímpio, né, que está lutando contra, né? Não, Ele já está do nosso lado. Tudo é a favor, né? Nele temos o sim, o amém. Do momento que você ora, irmão, Deus ele já responde. Lembra de Daniel quando ele orou e demorou para aquela, né, oração, porque teve uma batalha espiritual, e Deus ele vai trabalhar até nessa batalha espiritual, até o tempo de espera, sabe, da resposta chegar. Deus ele está trabalhando, tem um propósito aí, Ele está alinhando o nosso coração, Ele está ajustando. Muitas vezes nós pedimos coisas que não estão muito corretas, não estão muito alinhadas com a vontade de Deus, porque nós não enxergamos a visão superior que Deus tem, né? Nós vemos, isso é bom para mim, eu quero isso aqui é bom para o outro, deve ser bom para mim. E Deus fala, não, eu tenho um plano melhor para você, eu tenho um plano diferente, meus caminhos são mais elevados do que os seus, confia em mim, espera. E até você entender isso, demora um tempo, né? Mas como que você vai chegar onde o Senhor quer que você chegue? Através da perseverança na oração. Ao você continuar orando e trazendo ao Senhor, não continuar orando como assim, uma oração repetida, tipo, estou fazendo, cumprindo a minha obrigação. Não, conversando com Deus, trazendo aquela situação, tentando entender em Deus aquela situação, tentando buscar a vontade de Deus mesmo. O que Deus está vendo que eu não estou vendo, o que Deus está enxergando que eu não estou. Senhor, me mostra. Senhor, eu quero simplesmente estar no centro da tua vontade, ser guiado pelo Senhor. E o Senhor vai guiar, e o Senhor vai mostrar. Então, é maravilhoso. Deus, Ele sempre vai nos responder, irmãos. Não no tempo e no modo que a gente quer, mas Ele sempre nos responde. Basta a gente estar o coração certo, desejoso da vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus e não a minha. Eu quero que realmente o reino de Deus venha e seja feito na minha vida, naquilo que eu estou orando. Então, ainda que pareça, né, que Deus parece relutante ao seu pedido, não é isso. Deus está trabalhando em você, Deus está ajustando o seu coração, a sua perspectiva, a perspectiva celestial. A oração, ela não serve para mudar o coração de Deus, a perseverança na oração não serve para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso. E depois de um tempo, você entende como foi bom perseverar por isso. Que bom que eu não desisti, hoje eu vejo o que eu não via, hoje eu entendo o que eu não entendia, hoje eu sou mais abençoado. Esse é o plano de Deus, irmãos. Então, a perseverança na oração, ela tem um caráter transformador nas nossas vidas, no nosso coração. E o resultado, irmãos, é o caráter do próprio Deus. Então, a perseverança na oração, ela tem esse objetivo final, de moldar o nosso caráter ao caráter de Deus. Quando a gente fala se deleitar no Senhor e Ele atender aos nossos desejos, é isso. Nós vamos ter tanta comunhão com Deus, que nós vamos pensar como Ele, olhar como Ele, sentir como Ele, desejar o que Ele deseja, querer o que Ele quer.
pensar como Ele pensa. Então é uma forma de Deus construir em nós o coração dele. É interessante observar que tanto Jesus como o apóstolo Paulo, eles oraram pela mesma coisa repetidas vezes. E tudo bem de você orar, desde que você não esteja fazendo mantra, né? Você está simplesmente buscando a vontade de Deus, entender a vontade de Deus naquilo. Deus, Ele sempre vai responder. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, ainda que demore um pouquinho, Deus está trabalhando. Você não pode ver agora, mas você vai ver depois. Então, os contrastes, né, do juiz com o Pai Celestial, falei alguns, mas eu vou falar os últimos. O juiz era injusto, o nosso Pai Celestial, Ele é justo. O juiz não tinha interesse no pessoal, na viúva. Deus ama e cuida daqueles que lhe pedem. O juiz respondeu o clamor da viúva por puro interesse. Deus quer abençoar o seu povo porque nos ama. Jesus provavelmente tinha na mente dele, quando ele fala esses versículos, os irmãos que passam por perseguição, injustiça, e sofrem, né, tantas coisas, né, por quererem o que é certo, por respeitarem a lei, e você sente, é muito fácil, né, para nós sentir que nós estamos sozinhos, né? Que nós estamos remando contra a correnteza, que as nossas forças estão indo embora, né? Imagina os irmãos que passam por perseguição, né? Tanta coisa, tanta gente má, ímpia, né? Fazendo o que bem entende. Como nós precisamos ter no nosso coração firmado na palavra de Deus, em quem Deus é, que Ele é esse Pai amoroso, não é? Como nós precisamos crer nisso, como nós precisamos saber. Jesus, Ele está dando uma palavra de conforto para os seus discípulos, para nós. Talvez a gente não esteja passando por uma perseguição por causa da nossa fé, mas a gente está passando por uma tribulação, um momento difícil, e que a gente precisa confiar nesse amor de Deus, que a gente vai passar pelas águas e elas não vão nos submergir, amém? Que nós vamos atravessar o fogo e nenhuma chama vai nos queimar. Às vezes você está passando por essa situação, às vezes você está sendo provado, testado, e você precisa dessa certeza, você precisa dessa palavra de consolo, de encorajamento da parte de Deus, falando: eu estou contigo, o teu bem é o meu bem, a tua vitória é a minha vitória, e eu estou do teu lado. Nada nem ninguém pode prevalecer contra você. Não existe adversário que seja páreo para ti, porque eu estou contigo. Esteja comigo. O Senhor está falando para você, simplesmente fica comigo, esteja comigo, deixa eu fazer, confia em mim. Amém, irmãos? Deus, Ele está nos chamando a esse tipo de fé, esse tipo de confiança. E eu vou confessar para vocês que essa passagem também me lembrou da oração de Ana, mãe de Samuel. E Ana, ela orou, você sabe, várias vezes para que Deus pudesse dar a ela um filho, né? E eu fico imaginando, não quero que você imagine comigo, quando foi que o coração de Ana se alinhou com o de Deus? Você lembra? Foi quando ela estava lá no templo e, desculpa aí se eu chorar, mas ela já estava assim, tão desesperada, eu acho, não sei. Ela falou: Deus, me dá esse filho, que eu vou entregar ele totalmente para ti. Mas deixa eu ser mãe. E aí, Deus falou: é isso, Ana, é isso aí, você conseguiu, você chegou lá, era esse ponto de rendição que eu queria. Deus usou Samuel, você sabe a história, como porta-voz dele à nação. Deus falava com a nação de Israel através de Samuel. Ana nunca imaginava, enquanto ela chorava, enquanto ela clamava, que Deus tinha um plano naquela aflição toda, que Deus tinha uma coisa maior do que ela era capaz de imaginar, irmãos.
Mas esse é o nosso Deus. Irmão, persevera na oração. Deus está trabalhando em você. Deus, Ele não está de braços cruzados. Ele está trabalhando o tempo todo. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você saiba que Ele está contigo. E que Ele vai fazer algo muito além do que você já pediu, do que você pensou, do que você acha que seria a solução para o seu problema. Porque o nosso Deus, Ele surpreende os que confiam nele. Eu vou terminar com a parte B do versículo 8, que diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então Jesus, ele faz uma pergunta final para a gente refletir. Meu Deus, Jesus está falando, será que eu prometi voltar, mas será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Será que alguém vai confiar em mim? A esse ponto, totalmente. Irmãos, eu sei que a luta é grande, eu sei que as adversidades são muitas, que a rotina nos consome, que nós somos tão bagunçados, mas quando Deus fala com a gente precisa ouvir. Quando Deus fala com a gente precisa deixar que essa palavra entre dentro de nós e cause uma mudança dentro de nós, que ajuste as coisas. Obrigado, Ian. Na nossa vida, mude a gente de dentro para fora, de forma que alguma coisa dentro de nós mude. Amém. Jesus sabe que os dias da sua volta seriam terríveis, e você pode ler em casa 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 3, por favor. Vai falar um pouquinho dos últimos dias, né? E nós estamos vivendo esses dias. E são dias terríveis, né? São dias terríveis, principalmente para os que creem. Mas há uma boa palavra da parte de Deus para nós, né? O justo, Jesus falou que o justo passaria por aflições, mas podia ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, irmãos, nós vamos passar por aflições, muitas aflições, mas você pode ter bom ânimo, porque Jesus venceu e Ele está do seu lado. Você está do lado do vencedor. O vencedor está do seu lado, né? O que mais nós precisamos, né? O que mais nós queremos, irmãos? Deixa Ele guiar você, confia nele somente. Então é isso, irmãos. Ore não até Deus ouvir você, mas até você ouvir Deus. Persevere, amém? E mente nenhuma, né, imaginou, ouvido nenhum ouviu, né, nem entrou no coração do homem, né, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Vou terminar com esse versículo de perseverança, Mateus 7, de 7 a 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque esse amor é maior que nós, esse amor é maior que o mundo. Obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa, que em meio à nossa pecaminosidade e limitação, o Senhor nos invade, o Senhor, ó Deus, nos toma, Senhor, nos arrebata mesmo, Senhor, de nós mesmos, Senhor, Ele nos eleva a esse monte alto,
a essa rocha mais alta que nós, esse lugar seguro, onde nada, nenhum mal nos alcança, Senhor, onde o adversário nenhum é capaz, ó Deus, de nos vencer. Senhor, Tu és essa rocha mais alta que nós, Tu és a rocha da nossa salvação, Tu és o nosso alto refúgio, Tu és, ó Deus, o nosso lugar, ó Deus, secreto, Senhor, o nosso, ó Deus, a nossa torre alta em tempo de guerra. Senhor, o justo corre para Ti, está seguro. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos no momento que nós mais precisamos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, parar, não nos deixa desistir, não nos deixa, Senhor, desfalecer no meio do caminho. Senhor, que a Tua palavra que nos anima, que nos levanta, Senhor, que nos mostra, Senhor, que o Senhor é por nós e que nós vamos cruzar essa linha final por causa do Senhor, por Tua causa e não por nós, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou e o Senhor tem um plano que é maior do que nós. Revela cada dia o Teu plano individualmente para cada um dos Teus filhos, Senhor, para cada uma das suas filhas. Desperta os corações para que possam ouvir do Senhor, receber do Senhor. Deus, o Senhor tem um propósito que é maior do que o nosso tempo de vida, Senhor. O Senhor tem um propósito para cada dificuldade, para cada luta, para cada situação, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja desejoso, Senhor, de andar contigo, de ouvir Tua voz e de seguir a Tua direção, Senhor. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e te seguem, Senhor. O nosso desejo é estar contigo, Senhor, 24 horas por dia, Senhor. É apresentar nossos pensamentos e sentimentos, ser corrigido, ser tratado, Senhor, ser endireitado, Senhor, porque nós somos tortos, Senhor, porque nós não sabemos nem o que pedir, Senhor, nós não sabemos nada, somos tão limitados, Senhor, tão pequeninos, mas tão amados, Senhor, amados pelo Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus compassivo, o Deus que se revela, Senhor, a cada um individualmente, Senhor, poderosamente, Senhor. Oh Deus, eu oro, Pai, eu oro que o Senhor possa fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar nessa hora, que essa palavra levante o Teu povo e traga a todos, Deus, a essa adoração, essa intimidade, essa comunhão, Deus, que todos nós ansiamos ter. Que o Senhor espera, aleluia, Senhor, toda a honra e glória e louvor sejam dados ao Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Toma-me, rendido estou aos Teus pés, da cruz encontrei que eu tenha tudo, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus pensamentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu,
eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Vamos no teu nome, Jesus. Elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro virá? Elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro virá? E o meu socorro vem do Senhor, que os céus e a terra formou. Não deixará que vacilem os meus pés. De todo mal livrará minha alma. Não deixará que vacilem os meus pés. De todo mal livrará minha alma. Elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro virá? Elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro virá?
E o meu socorro vem do Senhor, que os céus e a terra formou. Não deixará que vacilem os meus pés. De todo mal livrará minha alma. E não deixará que vacilem os meus pés. De todo mal livrará minha alma. E acaso dorme aquele que me guarda? E acaso dorme aquele que me guarda? Claro que não, mas é claro que não. 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 Te louvamos, Jesus. Deus abençoe a todos. Uma excelente semana em nome de Jesus.